Em Canindé dizem que um padre continua celebrando missa, décadas depois de ter sido enterrado. Era uma manhã comum na cidade. O sino da igreja tocou, os fiéis se reuniram, mas o padre nunca chegou. Mesmo assim, a missa aconteceu. E até hoje, ninguém sabe explicar por quê. Se você acredita que nem a morte impede um voto sagrado, assista até o fim. Canindé não é apenas uma cidade no sertão cearense. Ela é um santuário a céu aberto. As ruas são tomadas por romeiros vindos de todos os cantos do Brasil. Homens, mulheres e crianças caminham descalços, alguns carregando cruzes nos ombros, outros trazendo fotos e promessas amarradas com fitas coloridas. No ar, o cheiro de vela queimada se mistura ao de café fresco vindo das cozinhas simples das casas que recebem peregrinos. O coração da cidade é a Basílica de São Francisco das Chagas, uma construção imponente, com paredes que guardam décadas de devoção, lágrimas e agradecimentos. É ali que, dia após dia, o sino anuncia que a fé continua, viva. E era nesse cenário que um padre, respeitado por todos, amado pelos fiéis, se tornara parte inseparável da rotina da cidade. Para muitos, ele não era apenas o condutor das missas. Era conselheiro, amigo, presença constante nas casas, nas praças e nas estradas de poeira batida. Mas Canindé, tão acostumada a milagres, também conhece histórias que a fé não explica. E entre elas, existe uma que ainda ecoa entre as paredes da basílica. A história de um padre que nunca deixou de celebrar, mesmo depois da morte. O nome dele ainda é sussurrado nas conversas de fim de tarde, quando os moradores se reúnem nas calçadas para tomar café e ver o sol se esconder atrás das serras. Era um homem simples, rosto sereno, pele marcada pelo sol e mãos que carregavam o peso de décadas de batismos, casamentos e despedidas. Não usava a batina apenas nos altares, usava nas ruas, nos becos, no meio da feira, sentado ao lado dos pobres e dos esquecidos. Chamavam-no de o Padre do Povo. Ele conhecia cada família da cidade pelo nome. Sabia as histórias, as dores e as promessas de cada um. E quando celebrava a missa, parecia falar diretamente com quem estava sentado no último banco, como se fosse o único na igreja. Não havia distância entre ele e seu rebanho. Se alguém adoecia, lá estava o padre, levando palavras de conforto. Se uma família passava fome, ele dividia o que tinha. E se uma criança nascia, ele era o primeiro a abençoar. Mas o que mais o tornava especial era o compromisso, inquebrável com a missa. Chovesse ou fizesse sol, com a igreja cheia ou quase vazia, ele estava lá, pontual, com a voz firme e o olhar voltado para o altar. Talvez por isso, o dia em que ele não apareceu foi tão difícil de acreditar. E é aí que começa o mistério que até hoje ninguém conseguiu apagar. Era um domingo de sol tímido, com nuvens baixas e um vento que parecia anunciar chuva. O sino da basílica tocou, como sempre, chamando os fiéis para a missa das 7. As ruas de pedra se encheram de passos apressados e murmúrios de orações. Lá dentro, o altar estava pronto. O coro já ensaiava os cânticos, e as velas acesas espalhavam um brilho quente pelo interior da igreja. Mas dessa vez, o padre não apareceu. No início, ninguém se preocupou. Talvez estivesse atendendo a uma emergência, visitando algum doente. Mas os minutos passaram. 10, 15, 20. E a porta lateral por onde ele sempre entrava permaneceu fechada. Alguns olhares começaram a se encontrar. Um murmúrio correu pelos bancos. O padre não vem? Ele nunca se atrasa. Um dos acólitos saiu pela sacristia para procurá-lo. Não voltou. E então, um silêncio estranho tomou a igreja. Não o silêncio comum de fé, mas um silêncio pesado, como se algo invisível tivesse entrado antes de todos perceberem. Até hoje, quem estava lá lembra daquele momento como um corte na rotina. O dia em que o padre não chegou, e a missa começou mesmo assim. Naquela manhã, enquanto os fiéis aguardavam na igreja, a notícia começou a se espalhar pelas ruas estreitas de Canindé. O padre tinha saído cedo de casa, como sempre,
mas nunca chegou à basílica. Alguns disseram tê-lo visto caminhando pela estrada de terra que liga a comunidade rural à cidade. Outros afirmaram que o viram próximo à ponte, conversando com um homem de chapéu, um rosto que ninguém reconheceu. Depois disso, nada. As buscas começaram antes do meio-dia. Voluntários vasculharam o caminho inteiro, bateram de porta em porta, entraram no mato alto que margeia a estrada. Nenhum sinal, nem pegadas, nem a batina que ele sempre usava. Era como se tivesse se desfeito no ar. A polícia abriu um inquérito. O bispo convocou oração coletiva. Mas as horas viraram dias, e a cidade começou a sentir que não se tratava apenas de um desaparecimento. Para muitos não havia como entender. Como um homem tão conhecido, com rotinas tão previsíveis, poderia simplesmente sumir no trajeto de poucos minutos? E mais inquietante ainda, por que o sino da igreja tocou sozinho, naquele dia, mesmo sem ninguém na torre? Até hoje, os mais velhos dizem que naquela manhã, algo que não era humano caminhou pelo mesmo caminho do padre, e que foi aí que ele deixou de estar entre nós, para nunca mais estar verdadeiramente ausente. Foram 4 dias de buscas, e no 5º, o corpo apareceu. Estava em um trecho de mata fechada, a poucos quilômetros da cidade, em um lugar que já havia sido revistado antes, 2 vezes. Não havia sinais de luta, de ferimento ou de ataque. O rosto estava sereno, como se estivesse dormindo. E nas mãos, o terço que ele sempre usava para abençoar os enfermos. O corpo foi levado para a igreja, onde ficaria para o velório. Fiéis e curiosos se reuniram, trazendo flores, velas e lágrimas. Mas havia algo estranho. Mesmo no calor do sertão, ninguém sentiu o cheiro da morte. E ao se aproximarem do caixão, muitos juram ter visto uma leve névoa saindo de sua batina. Algumas pessoas afirmaram sentir o perfume de incenso e ouvir uma prece em latim, como se alguém rezasse baixinho bem ao lado. O médico responsável pelo atestado não encontrou causa clara para a morte. O documento dizia apenas: falecimento por causa indeterminada. Para a maioria, aquilo já era suficiente para começar a acreditar que o padre não tinha partido de forma comum. Para outros era só o começo de algo que a cidade nunca mais esqueceria, porque dias depois ele voltaria, não de corpo presente, mas no som do sino e na voz que ecoaria dentro da igreja, mesmo sem ninguém no altar. Era uma noite de sexta-feira, poucos dias após o enterro. A igreja estava fechada, silenciosa, mergulhada na escuridão. Mas por volta da meia-noite, o sino tocou. Não foram badaladas rápidas, de aviso ou emergência. Foram 3 toques lentos, como o início de uma missa. Alguns moradores intrigados foram até a praça da Basílica. As portas estavam trancadas, mas de lá de dentro vinha uma voz grave, conhecida. O tom pausado das leituras bíblicas, o ritmo certo da homilia, as mesmas palavras que muitos já tinham ouvido incontáveis vezes. E junto com a voz, o som de cadeiras sendo arrastadas, passos pelo corredor central e o murmúrio de respostas, como se houvesse uma assembleia invisível. Um homem mais corajoso tentou espiar por uma das janelas laterais. Lá dentro, o altar estava iluminado, e atrás dele, a silhueta de um padre, de costas, levantando o cálice. O curioso é que, na manhã seguinte, ao abrirem a igreja, nada estava fora do lugar. Nenhuma vela acesa, nenhuma porta destrancada. E no livro de registro da paróquia, alguém havia escrito a data da missa daquela noite. A assinatura no fim da página era dele. Depois daquela primeira noite, os relatos começaram a se multiplicar. Moradores que viviam próximos à basílica contavam acordar no meio da madrugada com o som do sino, mesmo em dias em que ninguém deveria tocá-lo. E não era um toque qualquer. Era o mesmo compasso que o padre usava antes de começar as celebrações. Alguns afirmavam ouvir o canto do coral ainda que os bancos estivessem vazios. Outros diziam escutar passos dentro da igreja, indo e voltando pelo corredor central, sempre no mesmo horário, 00:15.
uma mulher que morava em frente à praça jurava que viu luzes acesas no interior, projetando sombras na porta principal. Entre elas, uma figura de batina, imóvel, como se olhasse para a rua. Houve quem dissesse que, em certas madrugadas, as vozes não estavam apenas dentro da igreja. Elas ecoavam pela praça inteira, como se a missa estivesse sendo celebrada ao ar livre. E o mais perturbador era que, sempre que alguém tentava se aproximar para conferir, o som cessava instantaneamente, deixando no ar apenas o cheiro de incenso queimado. Esses relatos começaram a dividir a cidade. Para alguns era sinal de que o padre havia voltado para proteger o rebanho. Para outros, era um aviso de que a missa que ele celebrava não era para os vivos. Era madrugada de lua minguante, quando um grupo de jovens, voltando de uma festa na cidade, decidiu atravessar a praça da Basílica. De longe, perceberam algo estranho. O altar estava iluminado, não com a luz elétrica, mas com um brilho dourado, suave, como o de dezenas de velas. Intrigados, se aproximaram. As portas da igreja estavam fechadas, mas por entre as frestas era possível ver uma figura de batina branca, em pé, diante do altar. Os movimentos eram lentos e solenes, como se estivesse em plena consagração. Um dos rapazes bateu na porta, meio em tom de brincadeira, gritando: "Padre, abra aí pra gente." A figura parou, virou-se lentamente para o lado da porta, e nesse momento, todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. O breu tomou conta da igreja, mas eles juram que por alguns segundos a silhueta continuou visível, agora mais perto da entrada, e mais alta do que deveria ser. Apavorados, correram sem olhar para trás. No dia seguinte, comentaram o ocorrido com o sacristão, que respondeu apenas: "Vocês viram porque ele quis que vissem." E, desde então, quem passa pela praça à noite evita olhar para dentro da basílica, porque dizem que, se ele perceber, pode chamar você para assistir à missa, e ninguém sabe se essa missa tem volta. Com o passar dos meses, a história ganhou um novo detalhe, mais sombrio que todos os anteriores. Alguns fiéis começaram a notar que, nas madrugadas em que o sino tocava e a voz do padre ecoava, a praça da basílica não ficava tão vazia quanto parecia. Entre as sombras, alinhadas como se estivessem sentadas nos bancos, surgiam figuras imóveis. Silhuetas pálidas de rostos apagados que pareciam assistir à celebração. Uma senhora jurava ter reconhecido entre elas o marido falecido anos antes. Outro homem dizia ter visto o rosto da mãe, que morreu quando ele ainda era criança, olhando fixamente para o altar. A partir daí, surgiu a crença de que o padre não celebrava para os vivos, mas para as almas. Era uma missa silenciosa para quem já partiu. Um ritual que acontecia à margem do tempo, onde o altar não separava o céu e a terra, mas o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Os mais supersticiosos acreditavam que ver essa missa era perigoso, não porque o padre fosse mau, mas porque assistir significava que seu nome já estava sendo chamado na lista de presença do outro lado. Por isso, até hoje, quem escuta o sino tocando de madrugada em Canindé, fecha as janelas e se mantém em silêncio. Porque dizem, se você responder ao amém, pode não amanhecer no mesmo lugar. Entre as muitas histórias que circulam sobre o padre, existe uma que poucos ousam repetir, porque, se for verdade, explicaria por que ele nunca parou de celebrar. Anos antes de sua morte, durante uma seca severa, a cidade enfrentava fome e doença. Foi nesse período que o padre fez uma promessa diante da imagem de São Francisco das Chagas: "Enquanto eu respirar, nunca faltarei a uma missa." E ele cumpriu. Não importava se chovia torrencialmente ou se o sol queimava como fogo. Mesmo adoentado, subia ao altar para rezar. Os fiéis diziam que sua força vinha da fé e de algo que ele nunca revelou. A lenda conta que, pouco antes de morrer, ele teria reforçado o voto e que talvez, na pressa e na devoção, tenha esquecido de limitar essa promessa à vida terrena. Para alguns, o padre continua celebrando porque o céu ainda não aceitou sua dispensa. Para outros, é o próprio São Francisco quem permite que ele volte, para não quebrar o juramento.
O certo é que, desde que essa história veio à tona, a missa fantasma deixou de ser vista apenas como assombração. Para alguns moradores, ela é um milagre silencioso. Para outros, é um lembrete de que certas promessas cobram mais do que imaginamos. Com o tempo, a figura do padre que continua celebrando dividiu Canindé em dois grupos. Para alguns, ele é uma bênção. Pessoas afirmam ter sentido paz ao ouvir sua voz na madrugada, como se ele rezasse especialmente por elas. Há relatos de doentes que, após uma noite em que o sino tocou e a missa ecoou, acordaram se sentindo melhor. Alguns dizem até ter visto a sombra dele à beira da cama, fazendo o sinal da cruz antes de desaparecer. Mas para outros, sua presença é motivo de temor. Há quem evite passar perto da basílica depois das 22 horas, com medo de ouvir seu nome ser chamado durante a missa. Uma lenda local garante que, se você ouvir seu nome e responder, não verá o nascer do sol. Essa divisão tornou o fenômeno ainda mais envolto em mistério. Uns acendem velas agradecendo, outros trancam portas e janelas rezando para que ele não entre. E assim Canindé vive num equilíbrio estranho. A cidade que recebe milhares de fiéis em romaria também guarda, em silêncio, um altar que pode estar celebrando para muito além dos vivos. Em Canindé, o tempo parece ter duas medidas, uma para os dias comuns e outra para as histórias que se recusam a acabar. A lenda do padre que nunca deixou de celebrar atravessa gerações como uma procissão invisível. Pais contam aos filhos, avós repetem aos netos, acrescentando detalhes que ouviram de outros tempos. E cada novo relato parece dar mais força à presença dele. Não há registro oficial nos livros da igreja sobre missas após a sua morte. Mas nas conversas de calçada, ninguém duvida. Os sinos, as vozes, as luzes do altar. Tudo isso é prova suficiente para quem vive aqui. Talvez a história nunca morra porque carrega algo que vai além do medo. Ela fala sobre compromisso, sobre votos sagrados, sobre a fé que não se rende nem diante da morte. E, no fundo, sobre a ideia de que algumas promessas não pertencem apenas a quem as fez, mas também a quem acredita nelas. Enquanto houver alguém disposto a ouvir o som distante de um sino à meia-noite, a história continuará ecoando pelas ruas de pedra de Canindé. A basílica continua ali, imponente, com seus sinos prontos para chamar os fiéis. Durante o dia, é um lugar de paz, de orações e promessas. Mas à noite, alguns juram que o templo pertence a outro tipo de assembleia. O padre, dizem, segue firme no altar, celebrando missas para quem já partiu, cumprindo um voto que nem a morte conseguiu quebrar. E você, se estivesse em Canindé, numa madrugada silenciosa, e ouvisse o sino tocar sozinho, você entraria para receber a bênção dele? Ou ficaria do lado de fora, torcendo para que ele não chame o seu nome?